aí, gente? Boa tarde. Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, ao vivo pelo canal 30 e pelo YouTube também, né? É TV Horizonte Oficial. Participe com a gente pelo WhatsApp também, né? Você pode usar o seu telefone, você pode mandar, inclusive, alguma coisa que você queira denunciar aí no seu bairro, na sua cidade, pode usar o WhatsApp sempre assim, tá? Você faz assim, né? Para você fazer uma gravação desta maneira. Não faz assim não, porque aí a imagem fica muito curta. Essa sim fica uma imagem melhor, ela fica melhor na tela. E você pode usar o nosso telefone, o 99680-2910. Pois é, eu tinha reservado uma conversa com vocês aqui a respeito o presidente Lula está fazendo um pacote de bondades no governo nos últimos tempos para ver se melhora a sua aprovação popular, né? E isso tem incomodado, inclusive, a parte econômica do país, porque são muitas, né? São muitas, naturalmente, são muitas coisas, né, que o governo está fazendo, né? Eu chamo de pacote de bondade, né? Depois do chamado empréstimo consignado para o pessoal que tem carteira de trabalho, para aqueles que são MEI, né? Porque isso vai dar numa coisa que é o fundo de garantia por tempo de serviço, porque você vai fazer o empréstimo consignado, vai cair no fundo de garantia. E aí outras coisas que o presidente está querendo fazer empréstimo rápido para fazer banheiro, fazer mais um cômodo na casa e etc. Vai ter empréstimo para motoboy e etc. É muita coisa que eu gostaria de falar, mas hoje, infelizmente, nós tivemos a perda do nosso prefeito Fuad Noman, né? O prefeito Fuad Noman faleceu na manhã de hoje, no hospital Mater Dei, onde ele estava internado, desde praticamente quando ele tomou posse, né, que ele voltou a ser internado. E, infelizmente, a situação foi ficando difícil, hoje ele nos deixou, né? Então, eu estou aqui com o André Santos, que é nosso companheiro aqui da televisão também, que vai conversar conosco sobre o prefeito, né, Fuad Noman, que nos deixou. Então, nós temos um outro assunto também, que é o Bolsonaro, que virou réu, né? Que virou réu. Aliás, o ex-presidente Bolsonaro, ele foi lá para o Supremo Tribunal, né? Mas a presença dele não sensibilizou os ministros, né? Porque ele achava que iria sensibilizar os ministros, a presença dele ali e tal, aquele negócio todo, mas nada disso adiantou, né? Porque aquela turma lá já estava decidida há muito tempo a tornar o Bolsonaro réu. E outra coisa, o Supremo Tribunal Federal, eu tenho impressão, fora 2 indicados por ele, os outros todos vão votar para ele sofrer as consequências da lei, né? Pelo que, né, naturalmente, eles estão naturalmente fazendo a indicação de que ele tentou fazer um golpe, tentou dar um golpe e etc., ficar no governo, essas coisas todas que vocês conhecem, que é uma narrativa que veio desde o dia 8 de janeiro, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas vamos falar um pouquinho sobre a morte do nosso prefeito, né, André, hoje, né? Boa tarde a si, boa tarde a quem nos assiste na TV Horizonte. Realmente uma perda lamentável, né? Era o gestor público da cidade, reeleito, né, nas eleições do final do ano, com uma grande margem de votos. E também eu fico sempre pensando assim, no sofrimento do ser humano, né? Eu sempre tento me colocar no lugar das pessoas, uma longa internação de mais de 80 dias, essa última internação. Desde a reeleição dele, ele já tinha tido outros episódios. E me chamou muita atenção assim, a imagem do Fuad, que talvez tenha sido a última imagem pública dele, que foi no dia da posse. Da posse, Ele por videochamada, muito debilitado já, com a voz muito difícil da gente ouvir e compreender. E ali eu já tinha sentido no meu coração, não estou querendo aqui ser engenheiro de obra pronta, mas que infelizmente o Fuad estava numa situação de saúde crítica. E as últimas 77 anos, né? As últimas, até não é pela idade tanto não, porque as últimas informações que a gente tinha é de que ele a cada dia estava pior, né? E a luta contra trascotomia, muita coisa, né?
Então, o câncer até não foi o problema, não, que ele se curou do câncer, mas ficaram, né? Como dizem os mais antigos. A imunidade dele baixou Baixou demais, né? Ficaram as macacoas, como dizem os antigos, né? Infelizmente, essa coisa aconteceu. Mas nós vamos fazer, o nosso jornalismo preparou aí uma historiazinha do nosso querido Fouad Noman. Vamos agora chamar a nossa redação com uma história sobre Fouad Noman. Nascido em 30 de junho de 1947, em Belo Horizonte, Fouad Jorge Noman Filho era escritor e economista, pós-graduado em Programação Econômica e Execução Orçamentária. Ingressou no serviço público como um funcionário de carreira do Banco Central. Trabalhou no Tesouro Nacional, como secretário executivo da Casa Civil da Presidência da República durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso, além de diretor do Banco do Brasil e presidente da Brasilprev. Trabalhou ainda como consultor do Fundo Monetário Internacional para o governo de Cabo Verde. Entre os anos de 2003 e 2014, exerceu diversos cargos no estado de Minas Gerais, nos governos de Aécio Neves e Antônio Anastasia. Fouad esteve à frente das secretarias de Fazenda, Transporte e Obras Públicas e Extraordinária para a Copa do Mundo de 2014. Foi ainda presidente da Gasmig e secretário extraordinário para a coordenação de investimentos. Entre 2017 e 2020, Fouad Noman assumiu a Secretaria Municipal de Fazenda no primeiro mandato de Alexandre Calil na Prefeitura de Belo Horizonte. Em 2020, foi eleito vice-prefeito da capital mineira na chapa que garantiu a reeleição de Calil. Em março de 2022, assumiu a Prefeitura de Belo Horizonte quando Calil renunciou para disputar as eleições de governador daquele ano. Em 2024, Fouad ganhou a eleição e garantiu um segundo mandato. No segundo turno, derrotou Bruno Engler, do PL, com pouco mais de 53% dos votos válidos. Fouad estava internado desde o dia 3 de janeiro no Hospital Mater Dei com um quadro de insuficiência respiratória. O prefeito havia sido diagnosticado com câncer linfático em meados do ano passado. Durante a campanha pela reeleição, fez um tratamento e chegou a anunciar a remissão da doença em outubro. Na noite desta terça-feira, ele teve uma parada cardiorrespiratória e o quadro clínico se agravou. Fouad Noman deixa 2 filhos, 4 netos e a mulher Mônica Drummond. O prefeito Fouad Noman é o segundo prefeito que morre praticamente no exercício do seu mandato, né? O primeiro prefeito que morreu no exercício do mandato foi René Gianetti, Américo René Gianetti, que o Américo René Gianetti foi uma figura extraordinária. Ele foi o segundo planejador do estado de Minas Gerais. O primeiro planejador foi João Pinheiro. O primeiro cara que pensou em planejar o estado de Minas Gerais foi o saudoso governador João Pinheiro, que morreu também no exercício do cargo de governador, quando ele foi governador pela segunda vez, né? E o nosso Américo René Gianetti, que foi o segundo planejador do estado de Minas Gerais, foi prefeito de Belo Horizonte e morreu no cargo, né? Quem foi o substituto dele foi Sebastião de Brito. Um outro prefeito que estava no exercício do mandato e deixou o seu cargo porque ficou doente foi Célio de Castro, né? E o vice-prefeito da época era Fernando Pimentel, que complementou o mandato dele e depois se candidatou à reeleição e foi reeleito prefeito de Belo Horizonte e depois foi governador do estado de Minas Gerais. Um pouco da história que nós temos aí do prefeito Fouad Noman. Américo René Gianetti, que dá nome ao Parque Municipal, né? Ao Parque Municipal, Isso e outra Milton coisa, Campos, né, o Parque Lagoa do Nado, que todo mundo conhece, foi um sítio do Gianetti. Do Gianetti. Era um sítio do Gianetti. E esse sítio dele foi histórico, né, e tal, e depois virou parque, né? Foi apropriado pela prefeitura e virou parque. Faleceu em 1954, governou de 51 a 54, sucedendo Milton Campos. Aliás, é uma coisa interessante que quando a barragem da Pampulha rompeu, que a barragem da Pampulha já rompeu uma vez, e quando a barragem da Pampulha rompeu, né, quem era o prefeito era o Américo René Gianetti, né? O Juscelino já era governador de Minas. Era governador de Minas Gerais, né? Mas agora o nosso Leonardo Apolinário está lá, né, em frente ao Hospital Mater Dei, onde ainda me parece que o corpo do prefeito está lá no hospital ainda. Leonardo, vamos falando aí? Qual é a parte do Leonardo?
Oi, Assi, boa tarde para você, boa tarde a todos. Assi, nós continuamos aqui no Hospital Mater Dei, onde os médicos que cuidavam do prefeito Fouad Noman concederam uma coletiva para a imprensa. O médico Enaldo Melo de Lima, coordenador médico do Hospital Integrado do Câncer da Rede Mater Dei, juntamente com Anselmo Dornas Moura, coordenador médico da UTI. Os médicos contaram como que foi esses 83 dias de internação de Fouad e também contou um pouquinho antes, do período da campanha. Os médicos disseram que durante a campanha foi visto que Fouad estava animado, estava disposto devido a remédios que ele estava tomando. Nós temos inclusive uma sonora que nós vamos ouvir do médico, quando o médico conta como que foi esse período da campanha. Vamos ouvir. O período da campanha em si foi o melhor período dele. Ele teve uma força assim, descomunal. E ele era uma pessoa muito forte, assim, muito resiliente, e ele era determinado, assim, ele estava determinado com relação a ao objetivo dele, que era a campanha, a ter a legitimação que ele teve com a mas sim, é óbvio que um senhor de 77 anos isso tem um impacto orgânico, mas ele nunca teve nenhuma infecção relacionada à exposição dele na campanha. Isso não, assim, todas as vezes que as infecções foram posteriores, assim, foi depois que ele já tinha terminado o tratamento oncológico e aí foi decorrente ao processo de paralisação dele. É importante a gente dizer, Assi, que o doutor Enaldo conversou com a gente, disse também que, como é de conhecimento de todo mundo, o Fouad teve o câncer, o linfoma, descoberto no ano passado. Porém, ele sentia ele já passava mal desde o ano de 2023. Ele já tinha sintomas, só que eram realizados diversos exames e não indicava o que o prefeito tinha. Foi preciso, então, levar para a cirurgia para ter o diagnóstico do linfoma que o prefeito teve. O Fouad tomou posse de forma remota no dia 1º, por meio de videoconferência, e logo depois disso, no dia 3, ele internou para tratar uma pneumonia. No dia 4, saiu o primeiro afastamento de Fouad da prefeitura. De lá para cá foram mais 4. O último foi no dia 17 de março. No final de fevereiro e início de março, a situação agravou. Fouad teve paralisia. Ele teve paralisia da face e também ocular. Ele já não conseguia mais abrir os olhos. Estava inconsciente. A decisão da divulgação do estado de saúde e dos boletins médicos, que lá no início eram informados toda semana, depois passou para 2 dias na semana e uma vez na semana, foi decisão da família. Inclusive, o estado de saúde, o que saía nesse boletim, também era decisão da família, juntamente com o hospital. A mudança de chave do prefeito foi também em novembro. No mês de novembro, Fouad, logo após a campanha, ele comentou que ia tirar uns dias para descansar e foi depois disso que ele passou ainda mais mal, segundo os médicos contaram aqui pra gente. Assim, notícia triste do dia de hoje. É isso aí, Leonardo. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero dizer aqui que eu tenho uma história para contar, como que eu conheci o Fouad Noman. O Aécio Neves era governador de Minas Gerais, estava quase no início do mandato, e eu me elegi presidente do CEPO, Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas Gerais. E aí eu fui lá convidar o Aécio para a minha posse, que seria na casa do jornalista. E aí marquei com o Aécio e tal, e fui lá conversar com ele. E cheguei e tinha um cidadão sentado em minha frente, na sala de espera do gabinete do Aécio, no Palácio da Liberdade. Aí o Aécio saiu da sala e falou assim: ô, Assis, você está aí com o nosso secretário da Fazenda? Eu não conhecia. O Fouad Noman. Aí ele se levantou, nós nos cumprimentamos, ficamos ali mais uns 5 minutos de conversa, batendo um papo e tal, até que eu fui ter um encontro com o Aécio, e depois voltei
me despedi dele, do secretário, prazer conhecer o senhor e tal, etc. Tal. E foi assim que eu conheci o Fuad Noman, porque ele era um funcionário, foi do Banco Central, foi técnico, né? E foi chamado pelo AES para ser o secretário da Fazenda de Minas, né? E fez um grande trabalho. Depois ele não quis ser mais secretário da Fazenda, ele foi secretário de Transportes, né? Transportes, obras, essas coisas todas, né? Secretário extraordinário para a Copa do Mundo Para a Copa também. do Mundo também, não é verdade? Então, Presidente da Gasmig. Da Gasmig, então, ele não quis mais ser o secretário da Fazenda, ele acha que já tinha cumprido a missão dele. E foi o cabeça pensante, junto com a Anastasia, do choque de gestão e do déficit zero. É verdade. Do Aécio Neves e do Anastasia. Infelizmente, Minas perde uma grande figura. E lembrar que ele nasceu aqui no bairro do Carlos Prates, né? O pai dele foi dono de bares, restaurantes, o pai dele foi garçom. Ele trabalhou no bar do pai também. Trabalhou no bar do pai e tal, estudou com muita dificuldade, né? E foi essa pessoa maravilhosa. E atleticano, né? E atleticano, declarado, como atleticano. o pessoal todo sírio, né? Todo mundo que é meio árabe é atleticano. Nós falamos isso aqui ontem com o nosso Emir Kadar, né? É isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Beleza, nós estamos aqui pela TV Horizonte. Eu vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Olha, voltamos e agora vamos falar de economia. O governo de Minas Gerais e a Fundação João Pinheiro divulgaram hoje os números do PIB estadual de 2024. Vamos conferir os detalhes? Vamos lá. Conta pra gente! A economia mineira encerrou o último ano superando 1,06 trilhão de reais, com crescimento em todas as atividades calculadas. O aumento de 3,1% foi impulsionado pelos setores de agropecuária, construção civil e indústrias de transformação. O número alcançado representa 9% de participação na economia nacional. Tiago Almeida, pesquisador da Fundação João Pinheiro, destacou os impactos desse resultado para a população. Essa própria questão do mercado de trabalho, eu acho uma questão muito importante. A gente vem percebendo, a Mila destacou até na apresentação dela, essa questão a taxa de desemprego mais baixa mesmo aqui em Minas, na comparação, quando a gente olha os dados da PNAD aqui em Minas comparado com o Brasil aqui em Minas está mais baixa a taxa. A gente vê alguns setores de destaque na criação de empregos, né? Por exemplo, a construção civil que eu falei, né? Então, foi um setor que a gente observou assim, um avanço significativo, né? Eu acho que no estado a gente tem uma série de obras em infraestrutura, né? Então, eu acho que a gente pode começar a enxergar por aí. Mila Correia, secretária do Desenvolvimento Econômico, reforçou as expectativas para 2025. Nós temos projetos estruturantes, não relativos à pasta de desenvolvimento econômico, mas muitos da pasta de infraestrutura, Secretaria de Infraestrutura, que são os projetos que vão gerar não só um incremento na economia, um impacto na produção de emprego e renda, mas também um impacto na infraestrutura do Estado. O projeto do Rodoanel, os pacotes de concessão, Ouro Preto Mariana, por exemplo, vai ser lançado recentemente, que foi a última divulgação da Secretaria de Infraestrutura. Então, esses projetos vão ter um impacto positivo em 2025. Pois é, olha aqui, a nossa repórter Erlaine Grace, ela foi a sua saber como que o resultado pode impactar no dia a dia da população de Minas Gerais. Erlaine. Olá, Cir. Olá, você que nos acompanha no Ei, gente. O Produto Interno Bruto de Minas Gerais cresceu, mas será que isso realmente chegou no bolso do trabalhador? Vamos conferir. Não, negativo. Eu acho que não só eu, mas também toda a população que diretamente é afetada por todas as cargas tributárias e impostos que sobrecaem não só para a classe trabalhadora, mas também para os empresários. O PIB diz respeito mais à indústria e não necessariamente ao setor de varejo e comércio. Na verdade, para a gente não está sentindo muito o impacto do crescimento do PIB devido à alta inflação. A cada 6 meses a gente está tendo que ter um reajuste de preço e isso está acabando espantando os nossos clientes e não atraindo mais clientes para nós.
tudo que eles mexem lá em cima, para a classe trabalhadora, sempre prejudica. Nós estamos sempre prejudicados, então influencia sim. Todos nós temos dificuldades. Tudo está aumentando, o nosso salário não acompanha. Então, no que este PIB melhorou para a gente? Acir, crescimento econômico é sinônimo de vida melhor? Conta pra gente. Olha, tem que ser crescimento, o crescimento econômico tem que ser sinônimo de vida melhor, né? O PIB é como se você juntasse todas as notas fiscais que nós emitimos no ano passado, né? E a gente faz uma avaliação do total dessas notas fiscais de 2024 com o total das notas fiscais de 2023, né? Então, você mede o PIB pelo muito que nós fazemos em termos de notas fiscais, o crescimento do PIB, né? Estou aqui com o nosso economista Fernando Sete Júnior, que vem comentar conosco a respeito disso aqui. O pessoal sente muito, Fernando. Você viu aí, né? Todo mundo acha que o PIB aumentou, mas é isso aí. O preço continua alto, as coisas estão mais caras, a inflação está comendo o nosso dinheiro, né? Ninguém entende mais ou menos o que é o PIB, né? Vamos lá. PIB, primeiro, PIB não quer dizer que melhorou para todo mundo, verdade, né? PIB é crescimento. E é uma forma da gente medir o crescimento econômico é através do PIB. Mas não quer dizer que a gente está desenvolvendo. É verdade. Né? Então, a primeira diferença que a gente tem que sempre colocar é crescer não quer dizer que a gente está desenvolvendo. Então, a gente tem um crescimento do PIB, Minas Gerais aumentou realmente, a gente teve um aumento do crescimento do PIB, não só mineiro, mas o brasileiro também, mas isso não quer dizer que vai chegar lá na ponta, né? A gente tem uma desigualdade social no Brasil muito grande, em Minas Gerais é o Brasil em pequena escala, então... porque o Brasil tem o sul, o leste, o oeste, né? O norte vira o nordeste, então todo tudo mundo aqui a gente tem em pequena escala de alguma forma. Então, a desigualdade, né, que a gente encontra, a desigualdade de renda no Brasil hoje e refletindo também para Minas Gerais, faz com que a gente veja que esse crescimento não chega da mesma forma para todo mundo. E aí, realmente, para a gente ter para a classe mais vulnerável, o trabalhador lá na ponta, ela não vai chegar a 3% realmente. Então, a gente tem um crescimento muito forte, quando a gente olha para Minas Gerais, um crescimento muito forte da indústria, é isso que os números demonstram. Então, não necessariamente você vai chegar no setor de serviço e comércio, que é o que a população está no dia a dia aí. A gente tem um crescimento no setor de serviço e esse ano, no último semestre, a gente viu um crescimento do agro também muito forte em Minas Gerais. As exportações do agro, por exemplo, superaram a exportação da mineração. Foi verdade. Nesse último semestre. Uma coisa que é interessante, né? A exportação do agro superar a mineração. Então, assim, a gente já começa a ter uma diversificação da economia mineira e isso é muito importante pensando daqui para frente, né? A gente não tem essa dependência de tanto da mineração, a gente tem outras formas e aí nós temos exatamente a questão da própria do agro sendo esse fator diferente. Mas quando a gente olha, por que não está chegando lá na ponta? Por que todo mundo ali falou, olha, não é? Porque na hora que eu somei todas as notas fiscais, não necessariamente é a minha nota fiscal que está aumentando. A gente tem essas diferenças de desigualdade muito forte e o setor de serviço, ele acaba sendo responsável, sim, por um aumento, mas aí na hora que a gente vê na distribuição, a maioria da sociedade, a maioria da população está ali no setor de serviço. Fernando, você falou em Minas Gerais, nós estamos discutindo aqui o PIB de Minas Gerais, né, o crescimento de Minas Gerais. Eu fico me lembrando aqui que eu participei de vários debates, né, ao longo da vida, né? Então, você tinha, por exemplo, assim, você tem o Triângulo Mineiro, que produz muito, inclusive o agronegócio está no Triângulo Mineiro, né? Aí você tem o norte de Minas, que é muito mais pobre, né? Então, há sempre uma discussão, porque o pessoal fala assim, mas nós estamos fazendo a nossa parte, mas tem um outro lado do estado que é muito pobre, que precisa do enriquecimento do Triângulo Mineiro. Então, e aí vai o papel primordial do Estado, né, Central? Esse é o papel primordial do Estado, que o que a gente quer fazer é exatamente o quê? Nesse papel primordial do Estado, ele vai tentar reduzir as desigualdades. Então, o que gerou de riqueza ali no Triângulo, o que gerou de riqueza aqui no centro, no sul de Minas, ele vai tentar minimizar essas desigualdades regionais que a gente tem e passar essa desigualdade regional, ou seja, minimizar ela, transferindo recursos ali, por exemplo, para o norte de Minas, para que o norte de Minas também consiga se desenvolver e um dia chegar no patamar do Triângulo. Você tem uma cidade fantástica no norte de Minas, que é Montes Claros, que é uma cidade maravilhosa. Você tem as grandes cidades de Minas Gerais, que têm um desenvolvimento muito grande. Aliás, eu falei hoje uma coisa muito interessante.
Eu fico impressionado com Belo Horizonte, né? Você hoje vê o centro da cidade, loja vazia, etc e tal. Mas você chega, por exemplo, no Barreiro, você vê aquela região pujante, maravilhosa. Você chega em Venda Nova, então eu falo assim, o PIB de Belo Horizonte depende de Venda Nova e do Barreiro. Porque se não tivesse Venda Nova e Barreiro, nós estava danado, né? A gente tem uma mudança, né, de alguma forma, nessa dinâmica econômica, inclusive local. Aqui a gente pegar Belo Horizonte como exemplo. Então o centro já foi um grande motor de desenvolvimento, um motor de crescimento. E hoje não é mais. À medida que a população foi indo, vamos dizer assim, né, para essa periferia ali, né, saindo do centro, o comércio também foi saindo do centro. E a própria indústria, né? Algumas indústrias, né? A própria indústria ali no Barreiro gera Você chega em Venda Nova, você vê casas assim imensas, maravilhosas, supermercados que você nunca viu o nome, não? Está lá nessas regiões, né? Estão lá nessas regiões. Crescimento não quer dizer que a gente está tendo desenvolvimento, e essa desigualdade de renda que a gente tem também afeta. E quando a gente vê um crescimento da indústria, ainda vai demorar um tempo para esse desenvolvimento chegar lá na ponta da população. Eu vou lembrar aqui do governador Hélio Garcia, que quando ele defendeu a duplicação da Fernão Dias, e foi com ele que começou, né? Aí ele falava assim, nós temos que pensar que duplicar Fernão Dias, nós vamos chegar em São Paulo mais rápido. E ao chegar em São Paulo mais rápido, nós também trazemos indústria de São Paulo para o sul de Minas. E isso aconteceu. Né? Muitas indústrias se instalaram no sul de Minas. E aí a gente tem o papel primordial de desenvolvimento indutor do Estado, né? Verdade. Então o Estado ele vai melhorar as rodovias, melhorar toda a infraestrutura viária para que o escoamento da produção seja mais rápido, tanto, e aí a gente fala de escoamento, tanto para produto que vem, quanto para produto que vai também. Isso é super importante. Então, o papel do Estado é fundamental e a gente vê a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico falando ali da importância dessa infraestrutura, do que o Estado está fazendo do ponto de vista de infraestrutura, para melhorar e continuar esse crescimento e aí chegar lá na ponta. Vai demorar um tempo realmente para o, vamos dizer assim, para o trabalhador sentir esse crescimento. A gente tem estimativa na economia de 6 meses a 2 anos. Mas vai crescer, vai melhorar. A gente continua crescendo. Esse é que é o ponto mais importante. O que a gente tem que agora aprimorar é que esse crescimento chegue a um maior número de pessoas e principalmente a gente reduz essa desigualdade social. E esse crescimento vai ser visto, né, quando nós já estamos aí, né? Muitas empresas pedindo empregado e etc. tal, quer dizer, está aquecido, inclusive, o mercado de trabalho. O mercado de trabalho está super aquecido, isso também foi um ponto levantado ali na coletiva de imprensa do governo do Estado. E mais do que o mercado de trabalho aquecido, o governo do Estado também tem atraído indústrias, então, ou seja, a gente tem a Heineken para inaugurar em Passos, né, provavelmente esse ano. Então, assim, uma expectativa que veio de 4, 5 anos atrás e agora que ela se concretiza. Então, há um tempo também entre a possibilidade de investimento para o investimento realmente se enraizar e gerar emprego e gerar desenvolvimento consequentemente. Então, isso é muito importante a gente entender e o papel indutor do Estado de Desenvolvimento é fundamental. A Fiat foi inaugurada em 1976 em Betim. Só depois de 20, 30 anos atrás que a Fiat mostrou que a chegada dela desenvolveu a cidade de Betim. Porque aí você gera a Fiat, todas as empresas em volta, geram emprego, ou seja, a gente tem o que a gente chama de multiplicador keynesiano na economia. Então a gente exatamente demora um tempo para que isso surta o efeito esperado. Mas isso chega de alguma forma ali na população, ali na ponta, e o papel principal do Estado para poder chegar mais rápido é a gente melhorar a desigualdade de renda, né? Diminuir essa desigualdade de renda para que todo mundo sinta esse aumento no crescimento do PIB. Beleza. Ô, Fernando, muito obrigado a você. Eu que agradeço a oportunidade, Zé. Então, muito obrigado. Comparecido aqui em nosso estúdio para a gente conversar um pouquinho a respeito desse problema do PIB mineiro que cresceu com relação ao ano atrasado, que o ano passado o PIB cresceu bem, então isso aí, vamos esperar que as coisas melhorem também. Olha aqui, mas eu vou cantar uma musiquinha antes, né? Olha, vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Beleza, irmão? Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, olha aqui. Seguimos acompanhando as repercussões da morte do prefeito Fuad Noman, que aconteceu hoje pela manhã, né? E nós estávamos lá no hospital no momento em que o prefeito em exercício, que agora vai ser o nosso prefeito de verdade, o Álvaro Damião, quando ele esteve lá e conversou com a imprensa. Vamos lá. Todos nós, sabe?
É a hora de confortar Dona Mônica, Paulo, Gustavo, os filhos, os netos. Pedir a Deus que conforte muito a família. Certeza absoluta de que o nosso prefeito já está nos braços de Deus. Pedir muito a Deus que possa ajudar a família a suportar esse momento que não é fácil. Estamos decretando luto oficial da Prefeitura em Belo Horizonte. E fica as lembranças, os ensinamentos, que são muitos. As histórias boas, apesar da pouca convivência na campanha e depois, após a campanha. Mas fica a certeza de ter convivido com um homem do bem, que pensava 24 horas como melhorar a vida das pessoas. A mesma doença que o levou é a que fez com que ele se preocupasse ainda mais com as pessoas mais simples da cidade, para que elas tivessem condições de fazer um tratamento semelhante ao que ele estava fazendo. É esse legado que fica. Pedir ao povo de Belo Horizonte que ore por ele, que ore pela família, porque esse momento é muito doloroso, é muito difícil. Qual o desafio, prefeito? O desafio é... assumir esse cargo agora. Não, eu não tenho nada para falar sobre o cargo agora. O momento agora é de abraçar a família, de abraçar os familiares. Qual foi a família toda lá em cima? A família está toda lá em cima. Vocês tinham esperança? Os netos, alguns netos, o filho Paulo, a Dona Mônica, o Gustavo está fora do país, chega amanhã. As outras informações vão ser passadas para vocês, mas é desejar força à família e pedir ao povo de Belo Horizonte que ore e que peça a Deus pelo Fuad e agora pela família dele. Qual foi a sua última conversa com o prefeito, a última mensagem? Passar, depois a gente vai falar mais sobre A gente viu. Olha que eu sou uma testemunha, né, dos acontecimentos que redundaram na escolha de Álvaro Damião para ser o candidato a vice-prefeito na chapa de Fuad Noman. Fuad Noman, quando ele anunciou que seria candidato à reeleição, né, mesmo doente, né, ele se anunciou e tal, fez o tratamento e seguiu firme ali durante a campanha, né, mesmo fazendo o tratamento. E ele tinha apenas 5%, vocês se lembram disso? Sim. 5% apenas que ele tinha, né? E enfrentou a campanha toda. E eu lembro que nós discutimos muito com o Álvaro Damião, né? Se ele aceitava ou não para ser o candidato a vice, porque o nome dele foi falado. E era um desejo do prefeito que o Álvaro fosse o seu vice, né? De um outro partido, que é a União Brasil e etc. Tal. E então o Álvaro aceitou, né? E todos nós, naquela época, né, seus companheiros de rádio, né? Eu conheci o Álvaro desde quando ele trabalhou na Rádio Capital, onde ele começou. E aí, claro que houve ali praticamente um desejo de todos nós, seus companheiros, né, de rádio, que fosse bem a campanha dele, né? E o Álvaro enfrentou a campanha e abriu mão de um mandato já estava garantido de reeleição. Já estava garantido de reeleição como vereador, né? E ele queria ser deputado federal, foi candidato e perdeu por poucos votos por causa do partido dele. Ele teve mais votos do que aqueles que se elegeram em outros partidos, né? Então ele tinha uma ideia muito grande de voltar a candidatar a ser deputado federal novamente, etc. Tal, e para Brasília. Mas está aí agora, né? Prefeito de Belo Horizonte. A posse dele vai ser na sexta-feira, se já tem a confirmação, vai acontecer na Câmara de Vereadores, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte agora que fica sem vice, né? Até o fim desse mandato. O vice agora passa a ser o presidente da Câmara. É o presidente da Câmara Municipal, né? Atualmente Juliano Lopes. É o Juliano, né? Professor Juliano Lopes. Qualquer coisa o vice assume, né? Situação como estava no ano passado, né? Porque o Fuad já era o vice do Calil. Já era o vice do Calil. E o presidente da Câmara era o vice, que até então era o Gabriel Azevedo. Gabriel Azevedo. Pois é como dizia o Magalhães Pinto, política é uma coisa danada, é como uma nuvem. Agora está para chover, mas depois ela some e vem um sol. O que escreve de manhã, na hora do almoço, já nem sabe que não é nem tanto assim. Né? Mas o Leonardo Apolinário está lá, no hospital novamente, falando conosco, Leonardo. E aí?
Assim, repercussão, como você está falando, do Álvaro Damião, prefeito em exercício, e outros políticos da esfera federal e estadual também se pronunciaram. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que Fouad Noman dedicou toda a sua vida ao serviço público e notabilizou-se por sua competência como gestor. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lamentou a morte do prefeito de Belo Horizonte e afirmou que sua vida pública foi marcada pelo diálogo e respeito. O vice-governador Matheus Simões disse que Fouad foi um exemplo de servidor público e político e referiu-se ao prefeito como amigo. O prefeito em exercício de Belo Horizonte, Álvaro Damião, como nós ouvimos agora há pouco, ele esteve aqui na manhã de hoje, nós conseguimos conversar com ele. Ele postou uma foto, depois que esteve aqui, ao lado de Fouad, e afirmou que no último ano testemunhou a força, a fé e a coragem de um homem que superou todos os limites. No perfil oficial do X, a Prefeitura de Belo Horizonte lamentou a morte de Fouad. Lá estava escrito que a cidade se despede com gratidão e reverência do prefeito. O ex-governador e senador Aécio Neves também lamentou a perda do prefeito. Na postagem, Aécio classificou Fouad como um homem extraordinário. A deputada federal Duda Salabert, que foi derrotada por Fouad nas eleições do ano passado, prestou condolências à família do prefeito e falou que ele lutou o quanto pôde pela saúde sem desistir do trabalho. Outro candidato derrotado por Fouad nas eleições para prefeito no ano passado, o deputado estadual Bruno Engler, que disputou o segundo turno, lamentou o falecimento de Fouad e disse que neste momento de dor, nossos pensamentos estão com a família e amigos. O prefeito de Recife, João Campos, também se pronunciou. Em uma postagem nas redes sociais, ele disse que Fouad dedicou os últimos anos ao trabalho de gerir e cuidar da capital mineira e prestou condolências à família do prefeito. No início da tarde, o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, também emitiu um comunicado. No momento em que soube da morte do prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman, Dom Valmor presidiu uma reunião do Conselho Presbiteral e logo quando foi informado, essa reunião foi pausada. O arcebispo, em mensagem e de solidariedade aos familiares e amigos do prefeito, ele disse que Fouad lutou bravamente pela vida, desde o diagnóstico do câncer e entristece seus familiares, amigos e tantos belo-horizontinos. Mesmo em tratamento já idoso, o prefeito Fouad compreendeu esforços para participar das eleições, sonhando em contribuir com a cidade. Dom Valmor também disse que testemunhou, assim como a perseverança, que deve ser cultivada sempre por todos nós. Com minhas condolências, uno-me solidariamente à esposa, a senhora Mônica, aos familiares do prefeito Fouad Noman. Suplico a Jesus, Cristo Rei, que acolha o prefeito na infinita misericórdia de Deus. É isso. Essas são as repercussões, assim, do dia de hoje no mundo político pela morte de Fouad Noman. Muito obrigado, Leonardo. Um abraço para você. Belo trabalho aí realizado no Hospital Mater Dei. Muito obrigado. Pois é, olha aqui, a palavra do nosso arcebispo metropolitano foi uma palavra de conforto muito grande, como todos os outros que se pronunciaram a respeito da morte de Fouad Noman. A certeza que a gente tem é que a vida é eterna, né? Que nós realizamos aqui, depois nos preparamos para a morte. Né? A doença é até uma preparação para a morte, né? Para a gente acostumar mais com a morte, né? Para não ser tanto assim, tão instantânea, tão rápida, né? E nós que acompanhamos a doença do prefeito Fouad Noman, né? Estamos agora mais concordados com ela, porque ele sofreu muito, mas eu tenho a impressão que foi a experiência, né? O momento que ele se purificou para seguir um outro caminho, né? Se viu um outro mundo, não é isso, irmão? E os desígnios de Deus, quem somos nós para poder falar? Isso aí, né, irmão? Agora, só para confirmar, para a gente fechar essa informação sobre o Fouad, o velório vai ser realizado amanhã, de 1 às 4 da tarde, no saguão da Prefeitura de Belo Horizonte, e esse velório vai ser aberto à população com acesso pela Avenida Afonso Pena, no número 1212. Já o enterro vai ser restrito à família. Pois é, deve ter, naturalmente, nós vamos ter lá uma fila muito grande de pessoas que vão querer ver. O espaço, o horário é muito pequeno, né, para isso. Mas eu vou me lembrar aqui que
O último prefeito que eu vi, que foi prefeito de Belo Horizonte, que teve um corpo velado no Salão Nobre da Prefeitura, foi o Otacílio Negrão de Lima. Daqui a pouco a gente volta, até já! Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, agora o assunto é Bolsonaro. O ex-presidente se tornou réu, né? Ele e mais alguns ex-auxiliares, né, vão ser réus agora e, naturalmente, vão enfrentar agora. Agora começa uma nova fase do processo. E foi por unanimidade, André? Foi por unanimidade, assim como já era esperado, né? É verdade. Acho que a gente... por toda a movimentação de todo esse processo como todo, da investigação, muito se falou sobre a suspeição ou não do Alexandre de Moraes, porque de acordo com as investigações ele era vítima, claro. Mas a decisão foi tomada, os trâmites legais foram tomados, a Suprema Corte é que definiu, e agora Jair Bolsonaro e mais 7 outros aliados vão responder, se tornam réus nesse processo que os acusam de tentativa de golpe de Estado. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, mas eu lembro aqui que verdadeiramente a Constituição, passaram por cima dela em alguns momentos. Por exemplo, quando o Tancredo, que era presidente eleito, e na véspera da posse passou mal e se internou, quem tinha que assumir o mandato de presidente era o presidente da Câmara, que era o Ulisses Guimarães. Mas o general Leônidas Pires Gonçalves, sabendo, né, que às vezes o Tancredo não podia voltar em um mês, porque se em um mês o Tancredo não melhorasse, teria que botar uma nova eleição, uma outra eleição para o colégio eleitoral, outro candidato, e seria um negócio difícil, né? Então, o general Leônidas Pires Gonçalves, que seria o ministro da Guerra do Tancredo Neves, falou, não, toma posse o Sarney, e ficou. E tomou posse o vice. Tomou posse o vice, que não tinha... que o vice só poderia tomar posse depois que o titular tomasse posse. Porque não era, na verdade, o presidente. Então, quer dizer, passaram por cima da Constituição. Outra vez que passaram por cima da Constituição foi no impeachment da Dilma Rousseff, que a sessão, como sempre, manda o figurino, foi presidida pelo então presidente do Congresso, que era o Ricardo Lewandowski, né? E aí, quando se caça um presidente, como foi caçada a Dilma, ela tinha que ficar inelegível por 8 anos. Não, ele falou que ele caçou, mas ela pode ser candidata ano que vem, não perdeu a elegibilidade Como dela, aconteceu, né? Com o Collor, né? O Collor ficou inelegível por 8 anos. Inelegível por 8 anos, né? E agora a Constituição mais ou menos passa por cima da Constituição, porque um ministro que é vítima, ele não podia estar ali, né, naquele momento, sendo relator. Ainda foi o relator. Os né? votos foram do Alexandre de Moraes, que era o relator do processo, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Agora eles vão passar a responder por processo penal, que pode levar a condenações de prisão, até com penas de prisão. Ele e os outros auxiliares. Você quer que eu fale todo mundo aqui? Pode falar. Alexandre Ramad, que era diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. O Almir Garnier, que era o ex-comandante da Marinha. Anderson Torres, que era ex-ministro da Justiça. O Augusto Heleno, general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, que é o gabinete de superintendência institucional. Mauro Cid, que era o ex-ajudante de ordens da presidência, um dos braços direitos do ex-presidente Bolsonaro. Paulo Sérgio Nogueira, também foi ministro da Defesa. E o general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de Bolsonaro, que perdeu as eleições para o Lula. Agora, eu quero dizer o seguinte, a gente sabe que isso vai redundar, desde quando o Lula chegou ao governo do Brasil, né? E o Supremo Tribunal Federal, e também, né, vocês viram que o Lula teve, eles estão falando aí como é que fala, do secretário de comunicação do Lula, que é o Palmério, né? O Sidônio, né? Palmeira, né? O Sidônio que foi o cara que elegeu o Lula. Não, o Lula teve também, o Tribunal Superior Eleitoral colaborou muito com o Lula, porque o Bolsonaro foi proibido de muitas coisas durante a campanha eleitoral, né? Não estou aqui defendendo o Bolsonaro, não, porque eu acho que o Bolsonaro está pagando todos os pecados que ele cometeu como presidente da República. Falou demais, falou que não devia, né?
infelizmente, nos momentos mais de dor, aí, quando nós estávamos na pandemia, aquela coisa toda, ele fez aquelas coisas todas. Então, quer dizer, tudo isso agora somou nesse momento. Quer dizer, agora que ele foi ao Supremo Tribunal Federal, ele poderia ter, como presidente da República, ter mantido uma relação de cordialidade entre os poderes, né? Não brigou e tal, aquela confusão toda e tal. Infelizmente, está pagando pelo que ele fez. Infelizmente, está pagando pelo que ele fez. E o bolsonarismo agora, com Bolsonaro réu, a gente não sabe se vai haver alguma coisa no país, alguma reação, algum desdobramento, né? Falou-se aí que caminhoneiro ia entrar de greve, que não sei o quê, mas esperamos que o país caminhe, né, no seu caminho normal, sem problema nenhum, né? Assim, o que acontece a partir de agora? Esses 8 denunciados, o ex-presidente Bolsonaro e os outros 7, eles passam a ser condição de réus. A partir daí vai ser aberta uma ação penal na qual a Procuradoria-Geral da República e Defesa vão poder apresentar as provas e depoimentos. Procuradoria-Geral da República, a acusação, como se fosse o Ministério Público, né? Ministério Público, só para o pessoal entender. E aí os advogados de defesa do Bolsonaro e dos outros réus fazendo a apresentação das provas, depoimentos. O próprio primeira turma vai levá-lo lá para depor. Muita gente vai depor, como a gente viu no caso do próprio Lula, né, que houve todo esse processo. Todo esse processo, e, né? e no final do processo, os ministros da Suprema Corte, aí todos eles é o pleno, são os 11, né, vão julgar se houve crime ou não e se vai ser condenados, mais ou menos aquilo que aconteceu com o Mensalão. Agora a Lerede vai eu falei aqui da figura do Joaquim Barbosa, que foi indicado pelo Lula. E quando chegou lá, ele foi ministro do Supremo Tribunal. Ele não foi lá um indicado do Lula e nem do PT. E é uma coisa também que vale a pena a gente repensar e até discutir, né? Se é que você indicar a Suprema Corte ser formada por indicação política. É verdade. É um negócio grave, porque eu acharia que um ministro do Supremo Tribunal tinha que ter sido juiz lá numa cidadezinha no interior, depois juiz numa capital, depois desembargador, carreira, né? E depois de desembargador, ele pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Eu acho que tinha que ser assim. Porque se a gente fala em poder independente, como é que a gente tem poder judiciário independente do executivo se a indicação é política? É verdade. Agora nós vamos ver como é que vai ficar o bolsonarismo no país. Gente, o tempo já acabou. Nós vamos voltar amanhã. Agora vocês vão ficar com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, Mãe Maria. Vamos rezar com ele. Um abraço e até amanhã.